Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha. Tudo bem, galera? Então, vamos lá, pessoal. Continuando aqui com o nosso vídeo, com o nosso conteúdo. Vamos aqui para as nossas questões comentadas sobre o nosso último vídeo, certo? Então, vamos lá. Sem enrolação, vamos fazer aqui hoje 8 questões, beleza? Então, vamos ler aqui a nossa primeira questão. Vamos lá. As alterações que surgem no organismo em decorrência das variações da pressão atmosférica dá-se o nome de hipóxia, disbarismo, anóxia ou cefaleia, né? Então, vamos lá, né? Então, essa questão, né, é interessante porque trabalha diretamente com um dos principais fatores fisiológicos da aviação, né? A pressão atmosférica. Então, vamos analisar cada alternativa para entender melhor, antes da gente ir para a resposta correta. Vocês já podem selecionar a de vocês, mas vamos checar aqui uma por uma, né? Então, a hipóxia, né? A hipóxia é a falta ou deficiência de oxigênio nos tecidos do corpo. Ela pode ocorrer em voo devido à baixa pressão atmosférica em grandes altitudes, mas não é causada pelas variações da pressão em si, e sim pela menor disponibilidade de oxigênio, né? Então, a alternativa aqui está errada. Ok? Temos aqui o disbarismo, né? O disbarismo é justamente o conjunto de alterações que o organismo sofre devido às variações da pressão atmosférica. Ele pode se manifestar, por exemplo, né, nos mergulhadores, claro, também nos aviadores, com sintomas relacionados a gases no organismo. Essa é a resposta correta. Bem? Então, você colocou aí letra B muito bem. Mas vamos entender os outros. Vamos entender aqui a cefaleia e a anóxia, né? Então, a anóxia. Anóxia é a ausência total de oxigênio nos tecidos, é um caso extremo da hipóxia, né, mas também não se relaciona diretamente com a variação de pressão atmosférica, portanto não é a resposta correta. E temos aí a cefaleia, que é simplesmente uma dor de cabeça, né, outro nome para dor de cabeça. Ela pode até ser consequência de alterações de pressão ou hipóxia, mas não é o termo técnico para definir o fenômeno como um todo, por isso está errada. Ok? Então, resposta correta, disbarismo. Né? Então, sempre que a gente falar sobre as mudanças que o corpo sofre devido à pressão atmosférica, a gente usa o termo disbarismo. Né? Então, para a gente lembrar, hipóxia e anóxia têm relação com oxigênio. Cefaleia é apenas um sintoma, mas o conjunto de alterações fisiológicas pela variação de pressão é chamado de disbarismo. Beleza? Então vamos lá. Vamos aqui para a questão número 2. Questão 2, que fala da formação de bolhas de nitrogênio em várias partes do organismo. Recebe o nome de disbarismo, aeroembolismo, anóxia ou hipóxia. Vamos lá, tentei marcar aí a alternativa correta. Vocês acham que é? E vamos ver aqui a resposta correta. Na verdade, vamos falar sobre as alternativas, né? Então, né, durante o voo, né, o corpo humano é exposto a mudanças de pressão atmosférica, né? Quando essa pressão diminui de forma significativa, especialmente em grandes altitudes ou em situações de despressurização, o nitrogênio dissolvido no sangue e nos tecidos pode se libertar, né, formando bolhas. Esse fenômeno é bastante perigoso e precisa ser compreendido por quem trabalha na aviação, né, pelos tripulantes, né? Então, vamos ver aqui a letra A, disbarismo, né? Então, disbarismo, como a gente viu anteriormente, é um termo mais amplo que abrange todas as alterações fisiológicas, né, causadas por variações de pressão, né? O aeroembolismo, que é o termo correto, né? Então, ocorre quando o nitrogênio dissolvido no organismo forma bolhas devido à descompressão, né? Essas bolhas podem se alojar em diferentes locais, como articulações, pele, sistema nervoso e até os vasos sanguíneos, causando dores, confusão mental, paralisias e, em casos graves, risco de morte. Okay? Temos aí a anóxia, né, que a gente viu que é a ausência total de oxigênio nos tecidos, e a hipóxia é a deficiência de oxigênio. Inclusive é importante a gente relembrar aqui, hipóxia, deficiência, anóxia, ausência total. Beleza? Fechou. Então, questão correta, letra A. Opa, calma aí. Perdão, letra B. Letra B, aeroembolismo. Né? Então, vamos lá. Continuando, vamos aqui para a nossa questão 3. A descompressão, isto é, a diminuição progressiva ou rápida da pressão atmosférica em voo, age sobre o ouvido médio, seios da face e, letra A, sistema cardíaco, letra B, gases das cavidades digestivas, letra C, sistema pulmonar, letra D, pernas e pés. Então vamos lá, vamos entender aqui, né?
Então, quando ocorre uma descompressão na aeronave, né, seja lenta, rápida ou explosiva, a pressão atmosférica interna se reduz, né? Então, essa diferença de pressão afeta principalmente áreas do corpo onde existem cavidades preenchidas pelo ar, né, já que o ar se expande ou se contrai conforme a pressão muda, né? Então, aqui, o nosso sistema cardíaco, né? O coração não sofre diretamente os efeitos da descompressão, né, já que não é uma cavidade com ar. Seu funcionamento pode ser indiretamente afetado em situações graves de hipóxia, mas não é o caso aqui, né? Temos aqui a letra B, gases das cavidades digestivas, que é a alternativa correta, né? Então, durante a descompressão, os gases presentes no trato digestivo, né, como estômago e intestinos, se expandem devido à redução da pressão. Isso pode causar dor abdominal, desconforto, flatulência e até náuseas. Okay? Então é até importante quando você trabalha na aviação, você viaja assim constantemente, importante que você não se alimente com comidas muito pesadas. Por exemplo, você comer uma feijoada ali e for voar, meu amigo, a chance de dar ruim é alta, né? Então a gente tem que sempre estar com a alimentação ali mais regrada, mais suave. Então, aqui falando das outras questões, sistema pulmonar, né? Embora os pulmões estejam envolvidos na respiração, eles não são o principal foco da questão, né? O problema não é no tecido pulmonar, mas sim nos gases presos em cavidades fechadas. E as pernas e os pés, né? Não existem cavidades de ar nessas regiões, né? Então, os efeitos sentidos nos membros em voo geralmente estão ligados à circulação e mobilidade prolongada, mas não à descompressão, beleza? Então, para te relembrar, a descompressão afeta as cavidades que contêm ar, no ouvido médio, seios da face e também o sistema digestivo, beleza? Por isso que a gente pode sentir dor de ouvido, pressão na cabeça ou desconforto abdominal, beleza? Fechou. Então, vamos aqui para a próxima questão, questão número 4, né? Vamos lá. Questão 4. A sinusite, causada pela alteração da pressão atmosférica, pode acometer um passageiro durante o voo, principalmente se ele estiver gripado, estressado, cansado ou aí com fadiga aérea. Então, tentei marcar aí a alternativa correta. E vamos aqui para o nosso contexto, né? Então, durante o voo, a pressão atmosférica varia de acordo com a altitude, né? Isso a gente sabe. Então, embora a cabine seja pressurizada, pequenas mudanças de pressão ainda ocorrem, principalmente na decolagem e no pouso, né? Então, essas variações podem afetar cavidades que possuem ar, como os seios da face, né? Então, comentando aqui as alternativas, temos aqui a letra A, gripado, né? Que inclusive é a resposta correta. Se você marcou gripado, parabéns, né? Então, quando uma pessoa está gripada, há acúmulo de secreção e inflamação nos seios da face, né? Isso impede a equalização natural da pressão. Durante mudanças rápidas de altitude, esse bloqueio pode gerar dor intensa e até sinusite barotraumática. Então, letra A, resposta correta. Vamos aqui falar das outras, né? B, estressado, né? O estresse, ele pode até agravar sintomas gerais, mas não é a causa principal da sinusite. Okay? Letra C, cansaço, né? O cansaço também pode influenciar o bem-estar, mas não tem relação direta. E a fadiga aérea também está relacionada à alteração do ritmo circadiano e ao esforço físico e mental em voos longos. Também não é a causa da sinusite barotraumática. Ok? Então, passageiros gripados têm maior risco de sofrer sinusite durante o voo, porque a secreção nos seios da face bloqueia a passagem do ar e impede a equalização da pressão. Ok? Então, recomenda-se que pessoas resfriadas evitem voar ou utilizem medicamentos descongestionantes antes do embarque, né? Sempre com orientação médica. Fechou? Então, vamos lá. Vamos aqui para a nossa questão número 5. Questão 5, né? O alimento que provoca aerodilatação no aparelho digestivo durante o voo é o feijão, alimentos líquidos, café ou arroz. Então, vamos aqui. Então, aí, durante o voo, né, por conta da redução da pressão atmosférica, os gases presentes no corpo humano tendem a se expandir, né? Esse fenômeno é chamado de aerodilatação e afeta principalmente o aparelho digestivo, né? Então, assim, os alimentos que produzem gases no intestino aumentam o desconforto durante a viagem, né? E aí, comentando as alternativas, nós temos aqui a letra A, que inclusive é a resposta correta. Se você marcou aí o feijão, você está correto. O feijão, assim como outros alimentos ricos em fibras, né, fermentáveis, como repolho, brócolis, grão de bico, produz bastante gás durante a digestão, né? Em voo, esse gás se expande mais rapidamente, causando desconforto abdominal, cólicas e aerodilatação. Os alimentos líquidos, ele não
em geral não produzem gases, né, no aparelho digestivo. Eles podem causar outros desconfortos, mas não estão relacionados diretamente com a aerodilatação. O café, ele é um estimulante, pode causar irritação gástrica ou aumentar a diurese, mas não gera gás suficiente para aerodilatação. E o arroz é um alimento de fácil digestão e raramente causa produção excessiva de gases. Por isso ele não é responsável por aerodilatação significativa, ok? Então, feijão é o principal alimento relacionado à aerodilatação durante os voos, pois produz os gases, né, que devido à menor pressão se expandem e causam desconforto, né? Então, é comum recomendar evitar o feijão e outros alimentos que produzem gases antes de uma viagem aérea. Fechou, galera? Então, vamos aqui para nossa questão número 6. Lembrando hoje que nós temos aqui 6 questões. 6, ó, 8. Fica o número 6 na cabeça. Vamos aqui para nossa questão número 6. Então, vamos lá. Sintomas de cefaleia, formigamento no corpo, falta de coordenação motora, né, indicam fadiga aérea, cansaço excessivo, aeroembolismo ou hipóxia. É, questão aqui um pouquinho mais complicada, né, se você não tiver pegado aqui o enunciado em si, né? Então vamos lá. No ambiente aeronáutico, é fundamental reconhecer os sinais e sintomas das alterações fisiológicas que podem afetar passageiros e tripulantes, né? Entre os problemas mais graves estão a hipóxia, né, que ocorre quando o corpo não recebe oxigênio suficiente para suprir as necessidades dos tecidos, né? Então vamos comentar aqui as alternativas. A fadiga aérea, né, ela causa sonolência, lentidão de raciocínio, queda no desempenho, mas não está associada a sintomas como formigamento ou perda de coordenação motora. Okay? Letra B, o cansaço excessivo. É assim como a fadiga, o cansaço gera exaustão física e mental, mas não provoca sintomas neurológicos diretos, como os descritos. O aeroembolismo, né, ocorre pela formação de bolhas de nitrogênio nos tecidos, geralmente relacionada à descompressão rápida. Ele pode causar dor muscular e articular intensa, mas os sintomas descritos não correspondem de forma direta. E aqui a letra D, que é a nossa alternativa correta, é a hipóxia. Okay? Então a hipóxia é caracterizada pela redução da oxigenação dos tecidos, né? E aí os sintomas variam conforme a gravidade, mas incluem cefaleia, visão turva, formigamento nos membros, falta de coordenação motora, sonolência, né? E até perda de consciência. Em voo é uma situação crítica que exige a imediata administração de oxigênio suplementar. Beleza? Então a resposta correta D é hipóxia. Beleza? Então, os sintomas descritos são os sinais clássicos aí da nossa hipóxia, né? Então, conhecer rapidamente esse quadro é vital para garantir a segurança em voo. Beleza? Então, podemos aqui para a nossa questão número 7. A gente aqui a nossa penúltima questão, né? Então, a melhor medida de proteção do passageiro contra o aeroembolismo é a cabine, com pouca luminosidade pressurizada, com ar-condicionado funcionando ou com ruídos e vibrações. Então tentem responder aí e vamos aqui comentando nossas alternativas. Vamos lá. Então, letra A, né? Melhor, aqui para o nosso contexto inicial, aqui o aeroembolismo, né? Como a gente viu anteriormente, é uma condição causada pela formação de bolhas de nitrogênio, né, em situações de descompressão rápida. Okay? Então vamos comentar aqui as alternativas. Temos aí letra A, com pouca luminosidade, né? Então a gente vê que a iluminação da cabine não tem relação com a prevenção do aeroembolismo. É a cabine pressurizada. Esta é a resposta correta. Ok? Letra B. Então, a pressurização da cabine garante que, mesmo voando em grandes altitudes, a pressão dentro da aeronave seja mantida em níveis adequados para o organismo humano, evitando que bolhas de nitrogênio se formem, causando segurança para passageiros e tripulantes. Vamos aí à letra C. Com ar-condicionado funcionando. O ar-condicionado está relacionado ao conforto térmico e à qualidade do ar, mas não atua na prevenção do aeroembolismo. E a letra D, com ruídos e vibrações. Né, o nível de ruídos ou vibrações também não interfere na ocorrência ou prevenção do problema. Beleza? Então, letra B é correta. A pressurização da cabine é fundamental para manter a pressão atmosférica em níveis próximos aos encontrados ao nível do mar. Beleza? Então, vamos aqui para a nossa última questão.
Pra gente finalizar o nosso vídeo. Questão número 8. Os sintomas e sinais do aeroembolismo começam a manifestar-se a partir de 14 mil pés, 50 mil pés, 8 mil pés, 30 mil pés. Então, o aeroembolismo ocorre quando o organismo é submetido a altitudes elevadas sem a devida pressurização, levando aí à formação de bolhas de nitrogênio nos tecidos e no sangue. Essas bolhas podem causar dores intensas, dificuldade de movimento e até complicações mais graves, né? Então vamos comentar aqui as alternativas, né? Na verdade, espero que vocês já tenham selecionado a que vocês acham correta, né? Vamos comentar aqui uma por uma. No caso aqui temos a letra A, 14 mil pés, que é a resposta correta, inclusive. A partir de aproximadamente 14 mil pés é quando começam a aparecer os sintomas mais evidentes do aeroembolismo, caso não haja pressurização adequada ou oxigênio suplementar, né? Temos aqui letra B, 50 mil pés, que é uma altitude extremamente alta, né, onde a sobrevivência sem equipamentos adequados é praticamente impossível. O corpo humano não chegaria a manifestar apenas os sinais de aeroembolismo, mas sim entraria em colapso rapidamente, né? Letra C, 8 mil pés. Em 8 mil pés, ainda não é comum a ocorrência de sintomas de aeroembolismo. Nessa faixa, podem ocorrer desconfortos, como leve hipóxia ou dor de ouvido, em pessoas mais sensíveis, mas não o quadro clássico de aeroembolismo. Okay? A letra D aqui, 30 mil pés. Nessa altitude, sem pressurização, o quadro seria muito mais grave e imediato, não apenas os sintomas iniciais do aeroembolismo. Então, a resposta correta é 14 mil pés, né? O aeroembolismo começa a se manifestar a partir de cerca de 14 mil pés, principalmente em condições de despressurização. Por isso que a pressurização da cabine e o uso de oxigênio suplementar são medidas fundamentais para manter a segurança e o bem-estar durante o voo. Beleza, galera? Então chegamos aqui ao final. Eu acabei que nem coloquei aqui em vermelhinho. Opa, calma aí. Tinha mais uma. Ah, não, esse aqui é do vídeo anterior, esquece. Mas aqui é letra A. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like. Questões aqui importantes, né? Pra gente revisar esse conteúdo. Então espero que tenha sido de boa valia pra vocês. Beleza? Então tamo junto. Deixem um like. Forte abraço pra vocês. Próximo vídeo aí vamos pra parte 2 das nossas, dos fatores estressantes do voo. Beleza? Tamo junto, forte abraço, é nóis. Tchau, tchau.